na nossa atmosfera, nós temos em média 21% de oxigênio, tá certo? Então nós respiramos 21% de oxigênio, nós, seres humanos. Naquele cilindro de oxigênio terapia, ali nós temos uma concentração de aproximadamente 100% de oxigênio. É por isso que durante as reanimações cardiopulmonares, durante a RCP, onde você faz uso do ambu para insuflar e mandar uma ventilação alternativa, uma ventilação artificial para a vítima, se você usa apenas o ambu, você está mandando para a vítima 21% de oxigênio. Se você conecta aquela mangueirinha ali no ambu, conectado ao cilindro de oxigênio, você está mandando para a vítima próximo de 100% de oxigênio. Eu não sei se eu respondi a contento a sua pergunta, não sei se realmente ficou muito clara para mim. Mas basicamente a diferença entre o conteúdo de um cilindro de oxigênio para o ambiente externo é esse. 21% estamos na atmosfera de oxigênio, 21% é a concentração dentro do cilindro próximo de 100%. Tudo bem? Vamos ver mais uma pergunta, temos? O Paulo Sapé disse que ok, respondido, a aluna Rosineide. Agora do Paulo Boa Vista, Roraima. A aluna Perla Jordana. Uma empresa terceirizada de serviços de limpeza e conservação com 1.600 funcionários é obrigada a ter uma brigada de incêndio ou de emergência? Ok, veja só, se nós formos buscar na literatura, na legislação, nós vamos ter que verificar que isso vai depender muito do número de pavimentos, da edificação propriamente dita e do número de funcionários. Por esse quantitativo, eu acredito, de 1.600 funcionários, que nós temos sim uma orientação para que se faça a brigada. Só que eu não sei que tipo de empresa é essa. Digamos que você tem uma empresa com 1.600 funcionários, que apenas 5 trabalham num quarto, numa administração, e todo o restante trabalha na rua, fazendo um serviço externo, de campo. Então, nesse caso, aí temos uma exceção. Então, precisa ser analisado, a grosso modo, se a empresa que você se reporta é uma empresa que ela tem ali quantos pavimentos, quantas edificações, quantos pavimentos em cada edificação, quantas pessoas trabalham internamente na empresa, que é a população fixa. Então, isso aí nós temos que nos reportar, como na atividade passada, a NBR 14276, nós vamos ter que nos reportar a legislação para saber exatamente o perfil da empresa, se é necessário montar uma brigada ou não. Se é obrigatório, nós temos esse termo muito pesado de obrigatoriedade, porque até a própria Constituição nos diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Mas ainda assim, nossa lei ela é muito flexível e acaba deixando brechas, a ponto de pessoas recorrerem e a coisa ficar um pouco, muito aquele jeitinho brasileiro. Então a obrigatoriedade, sabemos que existem normas e leis, mas nem todas as empresas cumprem. E por não cumprirem, elas deixam até inclusive de entrar no rol das empresas que têm certificações. E são as certificações internacionais que garantem para as empresas um perfil de qualidade muito boa e que garantem até para elas entrar no mercado exterior. Tudo bem? Temos mais alguma pergunta, Tati? O Paulo Boavista diz o seguinte: uma edificação com 14 funcionários internos e 1.580 externos. Olha aí. 14 funcionários internos e 1.580 externos. Foi o que eu acabei de falar, né? Às vezes nós temos um quantitativo enorme de pessoas trabalhando ali, externamente, mas dentro de uma edificação simples. Então, se for uma sala, se for um único compartimento, necessário é ter brigada, qual o tipo de serviço a ser desempenhado? Então, muitas vezes nós não vamos ter essa obrigatoriedade legal de ter uma brigada funcionando se nós temos apenas um único setor interno, um setor de recursos humanos,
onde você tem ali 14 pessoas que giram em torno de um horário comercial trabalhando. Não tem ali empresas que produzam, talvez, matéria-prima que ofereça risco iminente de grandes acidentes. Ou seja, nós precisamos analisar como um todo, fazer uma vistoria para saber qual o potencial em que essa empresa está localizada, o potencial de risco, né? Então, eu preciso realmente que você, se puder, mande para nós detalhadamente o perfil dessa empresa, com que ela trabalha, quantas edificações ela tem, quantos pavimentos, e baseado até nisso, eu não vou nem ter que lhe responder, você já vai saber a resposta, baseado no perfil de dados e detalhes que a empresa tem para você, tudo bem? Mas, digamos, uma empresa que tem 14 pessoas trabalhando numa sala, né, onde o restante trabalha todo de forma externa, representante comercial, digamos, não seria necessário ali uma brigada em termos legais. Mas nós precisamos analisar com que tipo de matéria-prima essa empresa trabalha, analisar de uma maneira mais calculista esse perfil dessa empresa para saber o risco potencial em que as pessoas que ali trabalham estão sendo expostas. Tudo bem? Ok? Não vamos dar mais uma adiantada, daqui a pouco eu volto para as perguntas de novo. Vamos ver ali organograma da brigada. Vamos para a tela, Billy. Organograma da brigada, empresas que possuem em sua planta somente uma edificação, com apenas um pavimento, compartimento ou setor. Temos o líder e temos o brigadista ali nesse organograma. Foi quase o que a gente estava falando aqui como exemplo. Parece que combinamos. Mas esse organograma da brigada, ele fala de algumas empresas que trabalham ali somente com uma planta, somente com um número limitado de pessoas, somente com uma edificação, somente com um pavimento. E nós temos que analisar como se processa isso. Volte para a tela de novo comigo. Vamos lá, Billy. Edificação com mais de um pavimento, compartimento ou setor, deve ter um líder a cada pavimento, coordenados pelo chefe da brigada dessa edificação, que por sua vez é ligado ao coordenador da brigada. Então, é todo um esquema de organograma, é toda uma meta, toda uma estrutura. E começa com a coordenação, passa para o chefe de brigada, líder de brigada e o próprio brigadista. E quando se fala em líder de brigada, chefe de brigada, nós temos que ter ali exatamente uma noção do que seria um chefe, do que seria um líder. Às vezes, dentro de uma brigada, existem componentes que estão ali no combate, na linha de ponta, né? Na primeira linha, lá na frente, que eles são líderes natos. São aquelas pessoas que já nascem com esse potencial de liderança. São aquelas pessoas que elas envolvem, têm um carisma natural deles, que elas falam muito bem, que elas conquistam, né, de uma forma que todos ali começam a tê-lo como líder de uma forma muito natural. E ele consegue envolver e consegue expor, talvez até a situação de todo um grupo, através dele ele torna-se ali um líder nato, né? Então essas pessoas como líderes natos, que já têm esse perfil, elas podem e devem ser as grandes auxiliares, os grandes ajudadores dos verdadeiros líderes, das pessoas que realmente estão coordenando, das pessoas realmente que estão na direção do técnico de segurança. Então é importante você, como técnico de segurança, estar talvez ali mantendo essa troca e mantendo boas relações de uma forma muito diplomática com os líderes natos, porque são eles que muitas vezes conseguem trazer as necessidades do grupo e são eles muitas vezes que conseguem passar a intenção da liderança, a intenção do grupo de segurança do trabalho. São eles muitas vezes que são facilitadores da informação de ida e de vinda. Então, esses líderes natos
como toda brigada, como todos os brigadistas, devem ser realmente reconhecidos como pessoas de uma qualificação extra, de pessoas que realmente são consideradas de potencial da empresa, que são os brigadistas, e ali, de forma que eles comecem a ter uma ciência natural de que toda brigada tem um organograma. Toda brigada ela tem ali o líder, ela tem o chefe, ela tem o coordenador